Você já sentiu aquele momento em que tudo ao seu redor está gritando por atenção, mas dentro de você só existe silêncio? Não é o silêncio vazio da solidão, é o silêncio denso de quem finalmente parou de correr. Um silêncio que parece vir de um tempo que você não lembra ter vivido, mas que de alguma forma reconhece como seu. Nos próximos minutos, vou te mostrar como a retenção desperta um tipo de foco que a maioria dos homens nunca vai experimentar na vida. Um foco que não se aprende em curso, que não se compra, que não se imita. Um foco primal que estava enterrado dentro de você, esperando você parar de fugir de si mesmo. E quando esse foco acorda, as distrações não precisam ser combatidas. Elas simplesmente desaparecem. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vê sua própria mente. A primeira coisa que você percebe não é um trovão de força batendo no peito. Não é uma explosão de energia que te faz querer sair correndo pela rua. É algo muito mais estranho, muito mais profundo. É um silêncio que cresce por dentro, uma calma tão incomum que parece ter peso, textura, presença. Não é o silêncio do ambiente ao redor. É o silêncio que desce devagar no seu peito, que fecha as portas das pequenas urgências mentais e faz com que cada pensamento ganhe densidade, gravidade, importância real. A retenção não te entrega poder como quem coloca uma ferramenta nova na sua mão. Ela não funciona assim. Primeiro, ela te rouba algumas coisas, te tira a névoa mental que você nem sabia que carregava. Retira o zunido constante que vivia na sua cabeça como uma televisão velha ligada em canal vazio. Arranca de você aquela fome desesperada por estímulos baratos, por dopamina rápida, por qualquer coisa que te tire do presente por alguns segundos. Ela te limpa da estática. E nesse vazio recém-criado, algo que sempre esteve ali levanta a cabeça devagar, como um animal que dormiu por séculos e finalmente acorda. É um foco bruto, primitivo, selvagem. Você não aprende esse foco, você se lembra dele. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que senti isso de verdade. Estava deitado no escuro, tarde da noite, pronto para fazer o que fazia todo dia há anos: pegar o celular e rolar a tela até o cérebro desligar. Era automático, nem pensava, só esticava o braço, desbloqueava a tela e me jogava naquele buraco negro de conteúdo infinito. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Abri o telefone por puro hábito. A luz azul bateu no meu rosto e nada me puxou. Não senti aquela faísca, aquela vontade irracional de consumir, de ver mais um vídeo, de checar mais uma notificação. Só senti uma consciência fria, afiada, cortante, atravessando o momento como uma lâmina atravessa a névoa. Era como se uma mão invisível tivesse fechado em volta da minha mente e ordenado com autoridade absoluta: fica quieto, fica aqui. Naquele instante, percebi algo que mudou tudo. Retenção não é só disciplina, não é só força de vontade bruta. É uma forma de despertar, é uma mudança no centro de gravidade da sua própria consciência. Ela te arrasta para fora de um pântano pegajoso feito de impulsos fracos e te coloca em cima de uma plataforma elevada, onde as pequenas tentações que antes pareciam gigantes agora parecem ridículas, patéticas, indignas da sua atenção. No começo, você vai desconfiar de tudo isso. É natural. O mundo inteiro te vende o oposto há décadas. Mais barulho, mais urgência, mais estímulo, sempre mais. Você vai pensar que essa clareza é temporária, vai achar que é sorte, vai duvidar que seja real. Mas ela não some, ela só aprofunda. Você acorda de manhã e, em vez de afundar no piloto automático do toque na tela, você senta na beirada da cama, respira fundo, observa. Algo no seu peito parece mais pesado, mais cheio, mais ancorado na realidade. E você começa a notar coisas no mundo que sempre estiveram ali, mas que você nunca realmente viu. A borda do olhar das pessoas quando elas estão nervosas,
atenção escondida nas mãos de quem está ansioso, o nervosismo disfarçado na curvatura dos ombros de alguém que está mentindo. Tarefas que antes pareciam montanhas impossíveis de escalar, agora surgem como degraus simples. Desejos que você cultivava com orgulho infantil começam a cheirar mal, a parecer vergonhosos, inadequados para quem você está se tornando. Esse é o foco primal de verdade. Ele não é macio, não é zen, não é aquela paz de comercial de yoga. É a ferocidade silenciosa de um predador que finalmente desperta depois de passar anos enrolado em cobertores confortáveis. Seus instintos começam a afiar como facas sendo passadas na pedra. Sua mente para de negociar com a fraqueza, para de aceitar desculpas baratas, para de fazer concessões. Sua atenção para de vazar em mil desejos superficiais e começa a se concentrar como um laser. A parte verdadeiramente masculina de você, aquela que foi enterrada sob camadas e camadas de entretenimento vazio e prazer sem sentido, assume o volante da sua vida. E dessa vez, ela dirige sem pedir licença, sem negociar, sem hesitar. Todo homem que já passou dos 35 anos conhece muito bem a sensação de estar mentalmente fragmentado, pensamentos saltando de um lado para o outro como peixes tentando escapar de uma rede, emoções balançando como bandeiras ao vento, sem direção fixa, sem ancoragem. Ser distraído é perder poder aos poucos. É como se alguém tivesse furado o casco do seu barco e você tentasse consertar com fita adesiva enquanto a água continua entrando. A tensão é sua arma mais primitiva, mais antiga, mais fundamental. Quando ela está inteira, condensada, unificada, sua força se multiplica. Quando ela está fragmentada, espalhada, você vira vapor, evapora. A retenção é literalmente o processo de condensação. Ela arranca as camadas fracas que você acumulou, queima a dependência crônica de estimulação externa e expõe sem piedade o quanto da sua vida inteira era só fuga. Fuga de você mesmo, fuga do presente, fuga do desconforto necessário para crescer. No início, isso vai te dar pavor, porque quando as distrações evaporam, o que sobra é a verdade nua e crua. E a verdade dói como poucos golpes doem. Você vê tudo que negligenciou, percebe todo o tempo desperdiçado correndo atrás de recompensas pequenas e vazias. Sente a volatilidade emocional se acalmando devagar, como o mar após tempestade. O desejo constante por caos, por drama, por intensidade artificial começa a se reduzir. Até sua respiração muda de ritmo. Fica mais profunda, mais lenta, quase ancestral. E você finalmente percebe com clareza dolorosa quanto do seu potencial real foi roubado, sugado, desperdiçado por hábitos que nunca mereceram um segundo da sua atenção. Então acontece algo novo, algo que a maioria dos homens nunca experimenta porque nunca chega longe o suficiente. Você começa a sentir consequências com precisão cirúrgica. Cada ação que você toma tem peso real, tangível. Cada escolha que você faz reverbera para frente e para trás no tempo. As pequenas decisões que você costumava ignorar, aquelas que pareciam insignificantes demais para importar, deixam de ser invisíveis. Elas se tornam alicerces, tijolos da fundação da vida que você está construindo. A clareza fica brutal, quase violenta na sua honestidade. Você não consegue mais mentir para si mesmo. Simplesmente não funciona mais. As desculpas que você usava para justificar fraqueza derretem como vela diante de chama intensa. O foco primal traz uma autoconsciência que é simultaneamente dolorosa e libertadora. É dolorosa porque te força a ver suas falhas sem filtro. É libertadora porque mentiras são prisões, e quando elas caem, você finalmente pode se mover de verdade. Quando a distração aparece agora, você não negocia com ela, não tenta fazer acordo, não barganha, não promete que vai resistir melhor da próxima vez.
Ela simplesmente se desfaz no ar antes mesmo de chegar perto de você. Por quê? Porque sua energia mental condensou demais, ficou densa demais, pesada demais para ser sugada por bobagens. Você não espalha mais sua atenção como migalhas de pão para o mundo comer. Você passa a segurá-la firme no peito, protegida, guardada como quem guarda uma lâmina afiada. A maioria dos homens subestima completamente o caráter espiritual da atenção. Eles tratam a atenção como se fosse só uma função mental qualquer, algo técnico, algo que você usa para fazer tarefas, mas não é. A atenção é muito mais profunda que isso. Para onde sua atenção vai, sua vida vai. É simples assim. Onde sua atenção se fragmenta, sua identidade se fragmenta junto. A retenção te devolve a habilidade perdida de direcionar sua atenção conscientemente, para dentro quando precisa olhar para si mesmo, para fora quando precisa agir no mundo. E faz isso com força, com intenção, com propósito claro. Você deixa de ser um mero consumidor passivo de informação e estímulo. Você para de ficar correndo atrás de coisas que não importam. Você para de fugir do desconforto necessário que toda transformação real exige. E em vez disso, você começa a atravessar esse desconforto com a coluna ereta. O foco primal te dá clareza absoluta em meio ao conflito. Te dá paciência profunda mesmo sob estresse intenso. Te dá firmeza inabalável quando tudo ao redor está girando fora de controle. E as pessoas sentem isso, mesmo sem conseguir colocar em palavras o que estão sentindo. Elas percebem instintivamente que você não está mais disponível mentalmente da forma como estava antes. Seus olhos não ficam vagando pelo ambiente procurando distração. Sua energia não vaza em conversas vazias e superficiais. Sua presença ganha peso físico, densidade real, um silêncio que fala mais alto que palavras. As conversas que você tem começam a mudar de natureza. Você escuta mais profundamente, percebe camadas de significado que antes passavam despercebidas e responde a partir de um lugar de enraizamento interno que a maioria dos homens nunca toca na vida inteira. Dessa gravidade silenciosa nasce algo raro hoje em dia: soberania verdadeira. A capacidade demonstrada de dominar sua própria atenção sinaliza para o mundo que você é capaz de dominar sua própria vida. E isso, queira você ou não, intimida as pessoas. Intimida porque a esmagadora maioria dos homens vive sendo arrastada pelos próprios apetites, pelos próprios impulsos, pelas próprias fraquezas. Quando você aparece com controle real, interno, silencioso, você se torna uma anomalia. Você se torna imprevisível. Você se torna perigoso no melhor sentido da palavra. O foco primal transforma completamente a forma como você trabalha. Tarefas que pareciam monstros gigantes e assustadores viram sequências lógicas simples. Por quê? Porque sua mente não está mais disputando atenção com 1000 impulsos a cada 2 segundos. Sua eficiência se multiplica naturalmente. Disciplina deixa de ser esforço consciente e vira instinto automático. Objetivos que antes pareciam fantasias distantes e impossíveis passam a parecer destinos inevitáveis. Você finalmente entende com clareza cristalina: sua atenção é a moeda verdadeira da sua masculinidade. Não dinheiro, não status, não músculos. Atenção. E pela primeira vez em anos, talvez em décadas, você é rico de verdade. As distrações não desapareceram do mundo por mágica. Elas continuam lá, disponíveis, tentando te puxar. Mas elas ficaram pequenas demais, fracas demais, insignificantes demais para competir com a densidade do seu ser. Você planeja diferente, respira diferente, processa o tempo de maneira completamente diferente. O futuro que antes era nebuloso, confuso, incerto, agora se torna nítido, quase ao alcance da mão. Por quê? Porque sua mente não funciona mais como uma rede rasgada deixando tudo escapar. Ela funciona como uma matriz unificada, coerente, poderosa.
E isso te dá uma determinação que parece vir de um tempo primitivo. Não vem de motivação externa, não vem de hype passageiro, vem de algo profundo dentro de você que sempre quis existir, sempre quis se manifestar, mas nunca teve espaço porque você estava ocupado demais fugindo. A retenção reacende o instinto masculino ancestral de construir coisas reais, de conquistar territórios internos e externos, de evoluir constantemente. E faz isso não por aplausos, não por validação de outros, mas porque qualquer coisa menor que isso começa a parecer traição ao seu próprio potencial. Você desenvolve uma repulsa visceral à mediocridade. Começa a atrair propósito como ímã atrai ferro. E a sensação é estranhamente parecida com sair de uma casa em chamas, sem sequer ter percebido que você estava preso lá dentro o tempo todo. À medida que a névoa mental desaparece, a estrada à frente finalmente aparece, clara, direta, inegável. Mas então vem a parte que a maioria não espera. Vem o confronto real. O foco primal não te guia gentilmente pela mão como um guia turístico amigável. Não. Ele te pega pelo pescoço e te joga de cara no espelho que você vem evitando há anos, talvez décadas. E é exatamente aqui que a maioria dos homens cai. Desiste. Volta atrás. Não porque a retenção em si seja insuportável fisicamente, mas porque encarar a si mesmo sem o amortecimento das distrações é absolutamente brutal. Quando o ruído mental finalmente morre, quando o barulho constante se cala, a verdade que estava escondida embaixo começa a gritar. Você começa a ver com clareza dolorosa os padrões que sempre estiveram ali, mas que ficavam escondidos sob camadas e camadas de impulsos e gratificação instantânea. Aquela procrastinação crônica que você disfarçava gentilmente de descanso merecido. Aquelas desculpas elaboradas que você chamava de autocuidado necessário. Aqueles esforços pela metade que você apresentava para os outros e para si mesmo como bom o suficiente. Quando sua mente se aguça de verdade, todas essas mentiras confortáveis derretem como manteiga em frigideira quente. Você vê lado a lado, com clareza brutal, quem você poderia ter se tornado e quem você escolheu ser até agora. E essa lacuna entre os dois queima o orgulho. Humilha o ego, dói de formas que poucos golpes físicos conseguem doer. Mas também, e isso é crucial, fornece combustível real, combustível limpo e potente para a transformação verdadeira. É nessa fase específica que o foco primal se transforma em arma. Mas não é uma arma apontada para fora, para outras pessoas, para inimigos externos. É uma arma voltada para dentro, para esculpir sua própria fraqueza, para desnudar todas aquelas identidades falsas que você costurou cuidadosamente ao longo dos anos, usando apenas conforto e conveniência. E para reconstruir essas identidades, dessa vez, em torno do poder real, da força real, do propósito real. A disciplina que surge nessa fase não é aquela disciplina romântica que você vê nas redes sociais. Não é estética, não é performática. É crua, é feia, é solitária. É feita de manhãs onde você acorda exausto, vazio, sem vontade nenhuma. E mesmo assim se move. Mesmo assim age. Porque o seu eu futuro está gritando mais alto na sua cabeça do que qualquer prazer presente consegue sussurrar. Todo o seu sistema nervoso começa a se recalibrar nessa fase. Hábitos mudam sem você forçar conscientemente. Respostas emocionais se tornam mais táticas, mais estratégicas, menos reativas. A fome que você sente no peito muda completamente de natureza. Não é mais fome por prazer rápido, por escape fácil, por validação externa. É fome por precisão, por crescimento mensurável, por ordem interna, por maestria real em alguma área da vida. As distrações que antes eram apenas tentações irritantes, agora passam a ser percebidas como ameaças diretas. Ameaças ao seu momentum, ameaças ao seu autorrespeito,
ameaças concretas à sua evolução como homem. E você começa a se proteger delas instintivamente, automaticamente, como um guardião protege algo sagrado. O mundo ao redor percebe essa mudança antes mesmo de você perceber internamente. Amigos começam a comentar que você está mais quieto, mais reservado. Mulheres na sua vida sentem que sua presença ficou mais pesada, mais densa, mais magnética de uma forma que elas não conseguem explicar. Até estranhos na rua captam algo diferente no seu olhar, no seu andar, na sua postura. Quando seu foco mental se condensa de verdade, sua aura inteira muda. E não é mudança mística, não é papo esotérico, é mudança comportamental concreta e observável. Você se move com mais intenção, fala com mais precisão e economia de palavras, entra numa sala e sua presença literalmente corta o ar, porque você é a única pessoa ali que não está mentalmente fragmentada em 50 pedaços. Esse é o retorno do centro masculino verdadeiro. É a reativação de instintos profundos que a vida moderna passou décadas tentando enterrar, sufocar, matar. A retenção rompe violentamente a gaiola invisível, feita de estimulação constante, e te força a experimentar a realidade sem filtros, sem anestesia, sem amortecimento. No começo, essa experiência é profundamente solitária. Seus confortos antigos parecem distantes e infantis. Seus velhos hábitos parecem vergonhosos quando vistos com olhos novos. Você sente uma mistura estranha de vergonha profunda por ter ficado preso tanto tempo e alívio imenso por finalmente ter conseguido sair. Mas entenda isso claramente. Essa solidão não é fraqueza. É rito de passagem. É o silêncio necessário, o vazio fértil que precisa existir antes que a próxima versão mais forte de você possa se formar. E nesse silêncio fértil, novos desejos começam a aparecer. Mas não são os desejos imaturos de um menino. São os desejos sólidos de um construtor, de um criador, de um homem que finalmente enxerga a arquitetura completa da própria vida com clareza total pela primeira vez. Você começa a querer estrutura real na sua rotina, ordem real no seu ambiente. Você anseia por rotinas diárias que genuinamente alimentam sua evolução, em vez de apenas preencher tempo, por ambientes físicos e sociais que afinam sua mente em vez de embotá-la, por desafios concretos que te forcem a crescer, a subir, a evoluir. A distração, nesse ponto, deixa de ser algo que simplesmente te tenta. Ela passa a ser algo que insulta ativamente sua inteligência. Quando seu foco finalmente acorda de verdade, escapes superficiais começam a parecer veneno. Sua mente fica hiperconsciente do custo real, tangível, mensurável de cada decisão impulsiva. E é exatamente essa consciência aguçada que te separa definitivamente da média dos homens. É por isso que seu círculo social inteiro começa a parecer diferente. Você nota com clareza cirúrgica quem drena você e quem te energiza, quem repete eternamente os mesmos erros e quem realmente aprende, quem reclama constantemente da vida, mas nunca muda absolutamente nada no próprio comportamento. O foco primal te dá uma habilidade quase sobrenatural de ver através das máscaras sociais que as pessoas usam, através das desculpas elaboradas, através da falsa confiança performática. Você consegue ver claramente quem se move pela vida com intenção real e quem simplesmente deriva sem rumo algum, como folha seca levada pelo vento. E devagar, naturalmente, você começa a se afastar de certas pessoas e certos ambientes. Não é por arrogância, não é porque você acha que ficou melhor que os outros, é puramente por alinhamento. Sua energia interna simplesmente não combina mais com o caos deles. Sua mente não está mais disponível para o tipo de ruído que eles geram. Seu propósito ficou afiado demais, focado demais, sério demais, para tolerar a complacência morna que você vê ao redor. Esta é, sem dúvida,
uma das partes mais perturbadoras e desconfortáveis da jornada inteira. Você percebe com clareza dolorosa que está evoluindo muito mais rápido que o ambiente ao seu redor. Você começa a se sentir genuinamente desconfortável em lugares onde antes se sentia perfeitamente em casa. Você se distancia emocionalmente de pessoas com quem convivia todos os dias há anos. Você literalmente supera versões antigas de si mesmo que você sinceramente achava que eram permanentes, que eram quem você era. A retenção não é um estilo de vida bonitinho. É um processo brutal de transformação. É um despir violento de camadas falsas. É uma queima controlada, mas intensa de todas as partes fracas que te mantinham pequeno, limitado, preso. À medida que seu foco se fortalece e endurece, sua identidade inteira começa a se moldar e cristalizar em torno da disciplina. Você passa a levar a sério até as menores tarefas. Trata seu tempo com um tipo de respeito quase religioso. Torna-se visceralmente enojado com qualquer manifestação de preguiça, especialmente a sua própria. E não é porque você desenvolveu ódio por si mesmo. É simplesmente porque a nova frequência em que sua mente opera não aceita, não tolera, não permite retrocesso. Seu olhar muda, sua postura muda, sua voz muda. Tudo em você comunica algo diferente. Você se move pelo mundo como alguém que conhece exatamente o próprio destino e está caminhando diretamente em direção a ele. Sua mente começa a funcionar de formas radicalmente diferentes. Ideias se conectam mais rápido, emoções se estabilizam mais rapidamente. Raiva deixa de ser explosão destrutiva e vira combustível controlado. Tristeza deixa de ser colapso paralisante e vira introspecção produtiva. Estresse deixa de ser fonte de paralisia e vira ferramenta de afiação. Toda a sua máquina mental se torna tática, estratégica, eficiente de formas que você nunca imaginou serem possíveis. Quando distrações surgem agora, você as rejeita de forma completamente automática, instintiva. Você protege sua energia como um guardião protege algo profundamente sagrado. Seus objetivos e metas deixam de ser visões etéreas e nebulosas, flutuando em algum futuro distante. Eles passam a te puxar como ímãs poderosos. Você se sente fisicamente puxado em direção a eles. Cada pensamento que você tem se alinha naturalmente com o próximo movimento necessário. Essa coerência interna total é o que te torna genuinamente imparável. Não é força bruta, não é agressividade, é alinhamento perfeito entre pensamento, emoção e ação. O mundo ao redor começa literalmente a se ajustar em torno do seu foco. As pessoas te tratam de forma radicalmente diferente sem que uma única palavra seja dita. Elas sentem a quietude afiada, a imobilidade que não é passividade, mas controle denso. O homem verdadeiramente focado é percebido instintivamente como perigoso, não porque ele provoca, não porque ele ameaça, mas simplesmente porque ele existe com controle total sobre si mesmo. E isso, no nível instintivo, é intimidante para qualquer um que não tenha esse mesmo controle. A retenção não é mágica sobrenatural. Nunca foi. É clareza brutal. Ela te dá intensidade real, te dá presença magnética, te dá acesso a um nível de consciência operacional que literalmente separa líderes naturais de seguidores eternos. Sob pressão intensa, onde a maioria dos homens simplesmente colapsa e desmorona, o homem com foco primal encurta o foco ainda mais. Pressão externa vira ferramenta de refinamento interno, não fonte de sabotagem. É exatamente por isso que a retenção te dá vantagem mensurável e concreta em absolutamente todas as áreas da vida. Negócios, relacionamentos, treino físico, criação artística, domínio próprio. Porque simplesmente não existe nada mais poderoso no mundo do que um homem que consegue segurar sua atenção exatamente onde precisa estar, pelo tempo que for necessário, até que a realidade externa se alinhe com a visão interna.
Quando as distrações finalmente morrem de verdade, o mundo perde completamente a capacidade de te distrair daquilo que você está se tornando. Você se transforma num homem de coluna absolutamente ereta e coração profundamente calmo, um homem que pensa cuidadosamente antes de reagir emocionalmente, um homem que fala com intenção cristalina em vez de insegurança disfarçada, um homem que age sempre por propósito claro em vez de pressão externa. Sua simples presença num ambiente define o tom emocional daquele espaço. E no final dessa travessia brutal e transformadora, o que resta não é um santo iluminado flutuando acima das tentações humanas. O que resta é algo muito mais real, muito mais sólido, muito mais poderoso. Um homem de verdade. Presença sem performance vazia. Silêncio que naturalmente impõe respeito. Disciplina que se tornou segunda natureza. A retenção nunca negou a escuridão que existe dentro de você. Ela não tentou te transformar em algo puro e angelical. Em vez disso, ela te ensinou a forjar essa escuridão, a moldar essa força bruta, a transformá-la em coroa. Se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso até o final, saiba de uma coisa com certeza absoluta. Essa estrada é real, ela existe. Ela é dolorosa, ela é exigente, ela vai te quebrar várias vezes antes de te reconstruir, mas ela é absolutamente, inegavelmente transformadora. Se você decidiu que vai caminhar por essa estrada, não procure atalho. Não existe. Construa o caminho com seu próprio foco, com sua própria disciplina, com seu próprio sangue se for necessário. E se o conteúdo desse vídeo tocou você de alguma forma, se algo aqui tocou fundo, então você precisa se inscrever agora no canal Oficina do Poder. Aqui nós não vendemos motivação barata, não vendemos hype que dura 3 dias. Nós destilamos verdades brutas sobre masculinidade, poder pessoal, transformação real. Se inscreva no canal, ativa o sininho e considere se tornar membro para ter acesso a vídeos e conteúdos exclusivos. Vem construir essa fortaleza interna com a gente, porque homem que acorda de verdade nunca volta a dormir. E nós estamos aqui para garantir que você permaneça acordado. Não esqueça de deixar sua coroa nos comentários. Fique firme e nos vemos no próximo vídeo.